Oi, gente! Olha quem tá de volta ao podcast Mulher Entende Mulher, toda quarta-feira te fazendo companhia aqui nas redes sociais da Massa FM. E hoje, olha, gente, estamos recebendo ela, que herdou algo inusitado aí da família, veio lá da avó. Mas eu quero esclarecer todas as dúvidas com nossa convidada, que é a Stephanie Zaid. Tudo bem, Stephanie? Tudo ótimo, que prazer estar aqui, muito feliz. Seja bem-vinda. Ela que é sexóloga, também é administradora. Administradora, exatamente. Empreendedora. Um pouco de tudo, né? A gente vai se adaptando ao longo dos anos. Muito bem, mulheres no mercado, né? Isso. Mas eu quero saber de Stephanie, o que é esse negócio que você herdou da sua avó, né? Além da beleza natural maravilhosa, linda, pele, cabelo, zóio, tudo aí. O que é esse negócio aí que você herdou da sua avó, hein? Uma empresa de cosméticos íntimos. Olha só, menina, cosméticos íntimos, envolve também sex shop? Como é que é? Então, a gente fabrica para o sex shop. Então, a gente tem uma linha aí com mais de 300 produtos que vão para os sex shops venderem para o consumidor final, para revendedora. Então, loja de lingerie também tem nossos produtos. Muito legal. Agora, eu quero entender, né, Stephanie? Porque quando a gente fala avó, né, a gente pensa aquela senhorinha quietinha e tal, mas ela já inovou nessa parte aí de cosméticos íntimos? Então, tá à frente do seu tempo? Ela sempre foi muito à frente. O nome da avó? Tereza. Ô, dona Tereza, um beijo. Quantos anos? 81. Oi, que maravilha, hein? Quem dera a dona Tereza chegar com 81 anos aí, hein? Exato. Ela começou com alguns óleos que eram para massagem. Tá. E nisso entrou a minha... Massagem corpo normal. Massagem corpo normal. Como a gente compra às vezes em farmácia, como se fosse um hidratante mesmo, só que em óleo. E o aroma dele, a embalagem era muito bonita, porque a nossa família veio dessa parte de embalagens. Ai, que legal. Então, sempre a gente focou muito em ter embalagens bonitas, inovadoras, que você olha e fala, ai, quero comprar. Legal. E não tem nenhum massagista na família? Não tem, não tem. Não tem. E aí, ela criou essa linha e... lutou, tentou, não deu muito certo. E aí, minha mãe assumiu para realmente trazer essa linha, talvez, para o bem-estar íntimo. Então, ela tava dando um chute ali. Uau! Depois de uma viagem que a gente fez para Alemanha, ela via que o pessoal saía muito com sacola de sex shop, que os sex shops eram muito bonitos. Ah, é? O pessoal anda ali normalmente? Como se fosse no mercado? Normalmente, não tem esse tabu que tem aqui. A vergonha, isso nada. que era o quê? 15 anos atrás. Uau, faz tempo, Faz tempo. 2000 e pouco ainda, não? 2007, se eu não me engano. Uau, bastante tempo. E aí ela falou, nossa, que bacana, eu vou entrar. Na hora que ela entrou, ela percebeu duas coisas. Lojas lindas, produtos incríveis, mas embalagem e nome dos produtos pecavam muito. Era uma coisa muito apelativa. É. Que você teria vergonha de deixar assim na sua cabeceira. Ah, então é por isso que o pessoal sai com a sacolinha. A sacolinha devia ser mais bonita. É, exato. Do que a própria embalagem do produto. Exato. Então ela falou, nossa, então eu vou voltar pro Brasil e vou ver como é que é lá. Se deparou com a mesma coisa aqui, só que o sex shop aqui ainda era um pouco diferente. Não era aquela coisa que parecia um supermercado, era mais a luzinha piscando. Mais discreto também, né? Não tinha tanta vitrine, assim. Mais aquela coisa mais escondida, vamos dizer assim. E aí ela se deparou com a mesma coisa, nomes muito apelativos, embalagens zero higiênicas, que você utiliza num dia, passa a mão dentro, depois você guarda, e aí uma semana depois você vai utilizar de novo. Então, assim, zero higiene. Ela falou, bom, talvez esses óleos aqui, eles possam virar óleos beijáveis. Uau! Exato. Óleo beijável. Que tem um sabor bacana, que você pode praticar o sexo oral, e ele tem um efeito quente. Então, ela veio com essa proposta e acabou dando super certo. É mesmo? Então, aí foi uma aliança entre a sua avó e a sua mãe, né? Isso, a minha avó avó é filha única ou não? Não, ela tem um irmão. Ah, tem? Boa. Mas o irmão trabalha em outra área, o irmão seu tio. é da área de embalagens. Olha, a família inteira, então. Que legal. Inteira. Boa. E aí ela iniciou, minha avó não queria mais mexer com isso, queria realmente aproveitar aí a vida. E aí minha mãe falou, então tá bom, então eu vou tentar. E mudou nome, mudou tudo, mudou layout. E realmente foi, batia em sex shop, falando, olha, eu tenho um produto novo. E para você explicar para um sex shop que pagava super barato num produto, e numa embalagem super simples, falar, olha, esse daqui é um pouquinho mais caro, mas ele tem todos esses benefícios, ele é assim, a embalagem evita a contaminação. E aí ela começou, e bateu. Foi com a cara e com a coragem, sem vergonha nenhuma. E tomou muitas portas na cara. Não, imagina, muito caro. Não, nunca que isso vai entrar no mercado.
E aí, ela começou a se diferenciar porque ela fazia as pessoas provarem o sabor do produto. E Então, aí? tá bom, você não vai comprar de mim? Só deixa eu… Me dá sua mão, prova só o sabor do meu produto. Ah, Na hora que o pessoal provava, eles ficavam loucos. Porque o que tinha no mercado tinha gosto de sabão. Se sim. colocava na boca, era um sabor terrível. Gente. Então, como é que você passa um produto e depois você não pode ali brincar com a sua parceria e tudo mais? E aí, quando eles provavam, eles falavam, não, vou dar uma chance aqui para essa empresa. E aí, começou a rodar. E aí, foi. E hoje, a gente tá aí como a maior, acredito, aqui no segmento, com mais de 300 produtos. Temos nossa linha de Caramba. brinquedo também. Então, tem Tudo. muita coisa. Agora, eu queria entender de você, Stephanie, nessa época que sua mãe falou, não, eu vou mudar um pouco aí o tipo do produto, né? Eu vou para os óleos beijáveis, né? Você nessa época estava onde? Estava estudando, fazendo Tava… faculdade, queria pensar em uma outra Uhum. carreira, Tava no colégio ainda. no No colégio. colégio. E eu tinha muita vergonha de falar. Jura? Como é que era assim no colégio com suas amigas, por exemplo? Ai, elas perguntavam, eu falava que minha mãe tinha marca de cosméticos. Eu nunca falava que era cosméticos íntimos. Então, eu mesma tive um tabu, assim, na época, de ter vergonha de falar sobre isso. E hoje, as minhas amigas, acho que todas queriam ter uma mãe como a minha, assim. E hoje, Verdade. todas elas usam, são apaixonadas. A gente abre muito esse tipo de conversa, porque o que eu posso ajudar elas também, eu tô ali sempre. Uhum. Então, mudou muito a minha cabeça com o passar dos anos, que também eu era adolescente, tem toda aquela parte de estar se conhecendo ainda. E minha sorte foi que sempre minha mãe foi muito aberta comigo, sempre proporcionou diálogos, que isso é muito importante, da gente ter essa figura aí da mãe ajudando a gente nesse processo. E não tratar como um tabu. Minha mãe nunca falou, ai, não quero saber, não, se a minha filha perdeu a Sexualidade era uma virgindade. coisa que você conversava com a sua mãe? Muito. E ela sempre foi muito aberta. Uhum. Isso é importante mesmo, E aí eu né? não tinha esse medo de contar as coisas pra ela. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem instruída, graças a gente ter esse diálogo. Uhum. Essas travas, né, acabam impactando às vezes lá na frente também, né? Com Não só num certeza. relacionamento voltado para a sexualidade, mas para a própria saúde da mulher também, né, Stephanie? Sim, porque às vezes os pais, em geral, acabam jogando essa responsabilidade pro colégio. Ali onde a gente tem aquela parte de educação Escola. sexual que a gente sabe que é, assim, muito falha ainda. Falta muita coisa a ser aprendida, não somente Uhum. como colocar uma camisinha. Então, tem muita coisa que tem que ser passada, mas que também não é uma função só do colégio. Os pais têm, sim, que conversarem. Lógico, não tem que ser algo que você fala na frente de todo mundo, ou que você já vem tímido pra falar. Fala natural. E engraçado, né? Porque sua mãe dava essa abertura para você. Vocês, pelo que passa, né, sempre tiveram uma boa relação, mas tinha essa sua vergonha lá atrás, assim, né, Tinha. ainda. Aquele tabuzinho que tava, né, escondido. E aí, como é que foi? Você saiu do colégio, você foi estudar primeiro o quê? Eu fui estudar administração. Mas porque você já queria administrar os negócios da família ou não? Olha, pra ser sincera, era realmente aquele curso que eu passei na faculdade em administração, aí, eu vou fazer. Tá. Porque marketing eu sempre gostei, administração achei que poderia me dar uma base legal também. E realmente eu não consegui enxergar nenhum outro curso que eu me visse nele. Uhum. E aí eu comecei a cursar administração. E foi muito bom, me deu uma base legal para diversos temas, né? Que aborda finanças e tudo mais. Não é a minha praia, eu sou totalmente, acho que mais marqueteira mesmo. Mas me deu uma base bacana para eu conseguir iniciar a carreira. Antes de eu trabalhar na Inti, eu trabalhei em outras empresas. E aí, qual que foi a virada de chave, né? Porque imagina assim a sua família pensando, puxa vida, tem aquele ditado que os avós constroem, os Uhum. filhos mantêm, os netos destroem, né? Será que assim a sua avó já estava pensando, ai, minha neta não vai querer continuar no mesmo segmento? Eu acho que sempre foi algo da minha família falar assim: olha, se você quiser um dia trabalhar com a gente, tudo bem, mas trabalhe em outras empresas para você entender também como é que é a rotina de uma empresa que você não é dona. Entre aspas. Uhum. Então, eu fiz estágio em outras empresas. E aí, eu falava, nossa, isso é trabalhar? Não é possível, é muito chato, não suporto. E aí, eu pedi demissão desse estágio e falei pra minha mãe, mãe, você não precisa de ajuda em nada? Enquanto eu procuro outro emprego, eu te ajudo em qualquer coisa, o que você tá precisando. E nessa época, minha mãe tava muito atarefada e não tava conseguindo ver muito a parte de marketing. Uhum. Então, eu entrei na empresa
como, tipo, um freelancer, assim, só, vou ficar um pouquinho só. E já tô lá há 6 anos. Apaixonou. Apaixonei. Que E aí, na hora legal. que você vai entrando nesse mundo da criação, vendo que você tá proporcionando uma coisa muito incrível para diversas pessoas, você começa a se apaixonar. Puxa, e como é que foi, assim, o começo? Você ficava no atendimento, direto com o cliente, ou então com os sex shops? Como é que funcionou? Eu ficava mais na parte de redes sociais, então Tá. cuidava das redes, fazia live, explicava os produtos, como usar, para que funciona. E aí eu acabei entrando cada vez mais. Hoje já tenho até meu perfil que eu falo sobre esses temas de sexualidade, relacionamento de uma maneira fácil e simples. Uhum. Mas na época que eu comecei, eu falava, nossa, acho que eu jamais compraria um produto meu. Então, mulherada que acredita, que quer fazer mesmo essa parte de estar presente nas redes, é testando, é todo dia ali. Uhum. Seus Experimentando, né? Exato, e não se cobre tanto. Seus primeiros vídeos realmente não vão sair legais. Mas é só você fazendo que você vai aprender a Vai como aprender. fazer. E aí você estava junto com sua família, né? Chegou uma hora que sua avó falou assim: não, agora eu vou entregar, né, o trabalho mesmo, eu vou fazer minha aposentadoria. Ah, minha Né? avó já tinha entregado Há na muito época que a minha tempo. mãe entrou. E sua mãe continua com você? Minha mãe continua. Legal. E aí você buscou até mesmo uma especialização em sexologia, é isso? Isso Pra mesmo. não ficar só nessa parte burocrática de administração, assim, né? Porque assim, eu sempre estudei muito, mesmo não tendo um curso, eu sabia o que eu tinha que falar, eu entendia um pouco do assunto. Uhum. Só que você acaba passando uma perspectiva, ela é do marketing, ela tá falando sobre temas linkados à sexualidade, relacionamento, então isso não passava uma credibilidade. E eu sempre gosto de entender sobre aquilo que eu tô falando. Então o curso, ele me deu uma base para eu falar não só, esse produto esquenta, esfria, mas o que o efeito quente proporciona? Uhum. O que o efeito de vibração proporciona? Por que isso vai ser legal para uma mulher ou para um homem utilizar? Legal. Então, eu comecei a entender o nosso corpo para desenvolver novos produtos. E isso foi incrível. Incrível, né? E você sentiu, assim, por exemplo, do público feminino vindo para você, assim, no segmento? Ou você sente ainda que tem um certo preconceito, as mulheres são mais tímidas, não chegam assim cara a cara, às vezes vem para uma indicação de uma outra amiga? Como é que é? Não, elas estão vindo. E o mais legal é que você vê que são perguntas que são simples, não são perguntas mirabolantes. Uhum. Você vê que às vezes a informação ela falta com assuntos da base. E não aquele assunto mais complexo ou algo assim. E é muito legal você poder ajudar. Eu Você abro diz muito. base como, assim? Base, por exemplo, é, não sei como introduzir um absorvente íntimo. Entendi. Exemplo, Uhum. não consigo. O que eu posso fazer? Então, assim, são coisas que às vezes, a gente aprende na prática, mas tem pessoas que não. E as dúvidas são muito, assim, mais fáceis da gente responder. São coisas que Sim. estão no nosso cotidiano. Não chega, estou com endometriose ou estou na menopausa. São perguntas abaixo ali desse tipo de assunto. No dia a dia, com algum objeto, alguma coisa que não sabe manusear, às vezes, Exato, né? dúvida também de produto. O que eu posso. Produto. Tô com um ressecamento vaginal, já não tenho a mesma lubrificação. O que eu posso utilizar? Não sinto estímulo, não gosto de estímulos clitorianos, isso acontece muito. Então, o que eu posso fazer de movimentos ali, de treino, para que essa mulher volte a ter um prazer clitoriano ou que comece a ter um prazer clitoriano? Que legal. Agora, a busca, assim, do público, você vê que é mais homem, mulher? Quem que procura mais os tipos de produtos? Olha, mudou muito. Antes era muito homem que procurava os produtos. Hoje você já vê uns 60-40, mais ou menos. Olha! 60 homem, 40% mulher. Caramba, Principalmente aumentou. depois da pandemia. A mulher na pandemia... Me conta essa história, Stephanie. Maravilhoso! A pandemia para a mulher, não falando sobre tudo o que aconteceu, a gente sabe que foi terrível, várias coisas, mas estou dizendo nesse conhecimento do corpo. Por quê? Mulher se viu sozinha. Muitas vezes a gente também joga a nossa responsabilidade, o nosso autoconhecimento no outro. Então, também. você tem que me dar prazer. Sim. Você tem que me fazer chegar no clímax. Você tem que saber fazer tudo. E, na verdade, a gente, muitas vezes, não conhece o nosso corpo. Então, elas pararam também de jogar um pouco essa responsabilidade e começaram a cultivar o autoprazer, o autoconhecimento.
Isso é importante, né? O que você falou, autoconhecimento, né? A gente tem aquela coisa do tipo, ai, vergonha, imagina, eu vou tocar meu próprio corpo, saber onde é meu ponto, porque às vezes minha amiga falou que é assim, mas eu acho que é assado. Cada corpo é um corpo diferente, né? Com certeza. E aí, para alguém que tem essa vergonha, o que você pode falar para a pessoa? Peraí, você tem que se autoconhecer antes de tudo. Primeiro é colocar na sua cabeça que você não tem que depender de ninguém para ter prazer. Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. A segunda é, pega um espelhinho, começa com coisas simples. Pega um espelhinho, observa a sua região íntima. Ah, aqui é o meu clitóris, aqui é o canal vaginal, aqui são meus lábios. E você começa a conhecer um pouco mais sobre o seu corpo. Porque se você não sabe se dá prazer, você não está satisfeita com você mesma, como é que você vai passar isso numa relação? É verdade. Como é que você vai falar para o outro caminho, às vezes, Exato, né? E se aí nem fica você- naquela frustração, né? Com De ambos os certeza. lados. Se nem você sabe o caminho, como é que você vai explicar para o outro? Ótimo. Então, você acha que na pandemia, assim, com o pessoal mais em casa, assim, o pessoal falou, vou perder a vergonha, vou aprender. Lógico, porque se viu presa, né? Se viu presa, os contatinhos que estavam ali toda hora, toda semana tinha alguém, tava ali, ela se viu sozinha. Até mesmo o homem também. O homem também passou por essa fase, mas a mulher foi mais intenso. Sim. Porque o homem, ele já tá acostumado a ter a masturbação dele, que ele já é incentivado desde pequeno. Nunca vi, aquele tio sempre dava a revistinha, né, pra ele ir lá no banheiro e se conhecer. A mulher, quando ela se toca na infância, é sempre menina, que coisa feia, tira a mão daí, não pode, não é legal, não pode fazer isso. Por quê? Porque Vem ele a já nossa tem, cultura, né? Que é. já vem enraizada aqui, da questão do país também, Com né? certeza, com certeza. Então, o homem, ele já tem um contato com a sexualidade dele na infância. E é incentivado que isso tá tudo bem. Enquanto a mulher não. A mulher, ela tá errada de conhecer o próprio corpo. Ótimo. E aí, no caso, na pandemia, também nas visitas do sex shop, teve mais gente assim que falou, tô de máscara, então posso entrar? Teve, esse Como é que é? foi até uma pesquisa que um cliente nosso, lá de Mato Grosso, realizou. E realmente ele viu que as pessoas se sentiram mais confortáveis de estarem na loja física porque elas estavam com máscaras. Então, ninguém ia reconhecer. É mais difícil, né, de reconhecer a pessoa com uma máscara. Então, a visita na loja física aumentou muito no período quando a gente já estava podendo sair de casa, né? Que foi aquele sim. período pós a restrição. E aí o pessoal ia mesmo e tava tudo bem, ninguém conhecia e aumentou muito a visita na loja física. Será que se bobear até hoje, mesmo já livre da pandemia, tem algum outro que fala, não, vou botar uma máscara aqui, né? Pode ser, deve ter muitos ainda que fazem isso. Agora, é curioso, né? Por que esse tabu com sex shop aqui? O que você, aqui no país, no Brasil, o que será que isso motiva esse tabu, assim, pra não quebrar? Porque a gente já atualizou tanta Sim. coisa, aí já avançamos em tanta coisa, né? E parece que ainda rola esse tabu. Rola, e rola muito, na verdade. É muito da cultura. A gente tem, né, essa fama que o brasileiro é safado, que o brasileiro é isso, que não sei o que lá. Mas quando vai ver, na verdade, ele é muito reprimido da sexualidade, principalmente as mulheres. Puxa. Então, ainda existe uma cobrança muito forte dos homens, né? Que as mulheres não podem, como vai se comportar assim, como vai sair assado. E a gente acaba, às vezes, aceitando isso, e não pode. Às vezes a gente não enxerga que a gente está passando por isso. Então, é muito importante que a gente comece a observar sinais, não tenha medo de se posicionar. Conversar sobre sexo, intimidade, relacionamento com as suas amigas ou com alguém, uma psicóloga. Isso é muito importante. A psicóloga, ela consegue também te abrir muito a mente para você começar a se posicionar de uma maneira: eu tenho prazer, eu sei me dar prazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a nossa cultura, ela ainda é uma cultura bem machista e também tem essas questões religiosas também, né? Que cada religião, ela prega por algumas coisas do sexo só depois do casamento. Então, isso também barra um pouco o conhecimento que você tem no seu corpo. Então, assim, tem diversas coisas que ainda que barram a nossa sexualidade aqui no Brasil. E agora falando diretamente pro casal, hein, Stephanie? Como é que fica? Porque tem casal que assim, é só aquilo e ponto, acabou, né? Criatividade, aquela coisa tipo, tem que sempre dar uma atualizada no casamento, no relacionamento. É importante? É muito importante. O casal, principalmente quando tem filhos, eles acham que eles têm que viver a vida somente para os filhos.
E eles acabam esquecendo de namorar. Essa que é o grande X da questão. Tanto que uma hora os filhos vão sair de casa. Com certeza. E eles voltarão a ser, assim, o casal 2 a 2 ali no mesmo teto, né? E às vezes nessa hora já não tem mais conserto. Verdade, já não se conhecem mais, né? Então isso é muito importante, que a partir do momento que você tenha filho, sim, é maravilhoso ter os momentos com os filhos, mas não esqueça de namorar também, curtir o seu momento a dois com aquela pessoa. Você acha que a mulher, assim, para conversar com o marido, por exemplo, ou com o namorado, ela é mais aberta para chegar, o homem barra mais, ou é o homem que chega e a mulher barra mais? Vai depender muito do relacionamento. Muito do relacionamento. Eu falo muitas vezes que o que falta no relacionamento é a conversa. Muitas vezes você tem um relacionamento incrível, mas se você perguntar alguma coisa pro homem ou pra mulher, ela não vai saber responder. Só sabe mandar vídeo de Reels do Instagram pro outro, né? Exato, bem isso. Então, o diálogo pro casal, ele é primordial. E olha que triste, o beijo, né? O beijo é aquilo que mais gera conexão na nossa vida. Do casal. Porque o beijo, ele é uma troca de diversos hormônios ali durante o beijo, que é incrível. A partir de 3 anos, isso foi um estudo que teve, a partir de 3 anos de casamento, os casais já não se beijam mais. É mesmo? Eles já vão direto ali pro ato sexual. E isso você acaba perdendo um elo ali que é muito importante. O beijo, eu falo, gente, beija quando acorda, beija quando vai dormir. Porque o beijo, ele mantém essa chama acesa. Então, você pode perguntar, assim, para o pessoal que tá passando por alguma dificuldade no relacionamento, você vai ver que eles não se beijam mais. Puxa O vida. sexo, ele acabou se tornando um momento só de extravasar, mas não mais de conexão. Então, vou transar porque eu preciso transar, tô irritada e é isso. Olha, essa é uma dica importante, hein, Stephanie? Muito. E é coisa que às vezes entra no automático, porque você pensa assim, rotina, trabalho, cuidar de filhos, enfim, estresse do dia a dia, tal, não sei o quê. Então, tem coisas que tem que colocar assim, pelo menos vai sair de casa para trabalhar, dá um beijinho. Chegou em casa, dá um beijinho também. Dá. E vai assim pra mais, né? Eu não quero beijar na frente dos filhos. Tem que beijar. Tem que mostrar que tem afeto. Tem que mostrar que tem carinho, tem que mostrar que é isso que ele vai viver ou ela vai viver num futuro. Não é uma pegação também, né? Mas você tem o beijo Mas contido, é um beijo, porque eu vejo casal, tô na frente do filho e não dou nem selinho. Por quê? É demonstração de afeto, é de carinho. E a criança, ela se espelha nisso, ela vê essa demonstração de afeto. É como o abraço também. Uma criança que sempre olha os pais que nunca se abraçam e nem nada disso, ela tende a ser uma criança que não vai ser tão receptiva ao afeto. Eu acho engraçado essa parte, né? Minha avó que fala isso em casa, né? Que lá ela ficou viúva muito cedo, né? Então, assim, só trabalhou, os filhos, assim, via rapidamente, mas era aquela rotina agitada. E ela evitou com o filho mais velho, o meu tio, por exemplo, dessa parte do afeto, né? Do beijinho, por exemplo. E ela sente que hoje já, né? Minha avó com 95, meu tio com mais de 60 já não tem ainda essa conexão, né? É lógico. Tem o respeito, o carinho, o amor, mas falta isso, por exemplo, do abraço, do beijo, por exemplo. E né? essa construção, ela é muito feita na infância. Então, a gente espelha coisas que hoje, vamos supor, que a gente passa numa psicóloga, que a gente tem algum tipo de trava. Quando a gente vai ver, na verdade, isso aconteceu aonde? Na nossa infância. E a gente carrega isso ao longo da vida. Então, é um momento que a gente está construindo e que a gente tem que demonstrar esse afeto, sim, porque é algo que ele se espelha. Como você disse, não é uma pegação, uma coisa que você fica envergonhado de estar vendo. Mas o beijo, um selinho. Uma demonstração de carinho, de né? carinho, segurar a mão. Gente, é isso que tem que mostrar, porque... E é engraçado, porque tem algumas situações que você fala assim, quero ser igual meus avós, que ficam juntinhos até hoje, né? Que tem todo um carinho, né? Então, aquilo que você quer pra você, você leva pra frente também, né? Com certeza. Muito Meus avós, bom. assim, eu olho os dois juntos e eu falo, nossa, eu quero casar, eu quero ter isso, quero... Nossa, quantos anos de casamento? Eles estão com 48 anos Olha de que casado. bem, quase 50, hein? Quase. Dona Tereza, tá chegando Já 50. tem festão, Quero ir pra essa festão. festa, hein? Agora, você falando de beijo, assim, e esses olhos pra beijar, né? Enfim, veio aí sua mãe que trouxe essa novidade. Aí, na época, como que é a mulher à frente desse mercado, né? Desse negócio? Sim. Tinha muito preconceito das outras mulheres? Veio uma mulher falar isso pra mim e tal, não sei o quê. Ou eu tô viajando? Tem muito. Às vezes a gente fala, mulher tem que ajudar a mulher, né? E muitas vezes a gente vê que muitos projetos são barrados porque uma mulher não quer ajudar a outra, na verdade.
Então, você vê que engraçado. Eu falo muito sobre o empoderamento, a ajuda, mulher ajudando mulher, que a gente cresce juntas. E tem uma barra muito grande ainda. Só que quando a minha mãe começou lá atrás, o mercado ele era muito dominado por homens. As empresas maiores de cosméticos íntimos, quem cuidavam eram homens. Hoje a gente já vê um cenário totalmente diferente. Eu acho Muitas que mulheres à frente. 70% das marcas que tem hoje são mulheres à frente do negócio. Porque tem um outro tato, né? Não tem jeito. O prazer feminino, ele é muito diferente do prazer masculino. E as necessidades femininas também são muito diferentes da masculina. Então, a gente entende melhor esse meio e você vê que as mulheres estão se destacando muito aí nessa parte do setor íntimo, do prazer e tudo mais. E vocês pesquisam, assim, as tendências do mundo? Sim. Né? O que tá rolando em outros países também, você falou, né? Começou lá na Alemanha que veio essa ideia, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, tendência, o que tá mudando também, cultura, pós-pandemia? Sim, tem que estar atento a todas essas variáveis, mas é muito legal que a INT, ela realmente, a gente cria tendências. Então, tem muitas empresas que hoje a gente também tem a empresa na Europa, a gente já tem nossa fabricação lá também. Já atravessou o Oceano Atlântico? Já. Então, a gente vê que nas feiras aqui do Brasil e da Europa, quem está inovando somos nós. Enquanto tem marca que está lançando um produto, 2, a gente está lançando 9. Uau, hein? Quantos Muita produtos coisa. no total vocês têm? 300. Aqui no Brasil, 300 e na Europa, 60. Menina do céu! É muita Em termos coisa. de venda, assim, vocês tiveram um aumento recente, pandemia? Tivemos. A pandemia foi um estouro, né? Como a gente estava falando, realmente o pessoal se viu preso, precisou achar alternativas para conhecer o próprio corpo, para ter um alto prazer aí. Então, a pandemia realmente foi um estouro de vendas e é muito legal porque a gente vê isso continuando. Então, esses anos agora, a gente sempre está com um crescimento em torno de 30% a 35% de ano após ano. Legal. Teve alguma gafe, Stephanie? Porque, assim, eu confesso que às vezes tem gente que tem vontade de rir de nervoso, tá? Fica meio sem graça na hora, né? Não sei, com algum cliente ou em algum sex shop que aconteceu algo engraçado. Olha, uma coisa engraçada foi quando eu comecei a participar das feiras, a minha mãe me colocou na área de vendas. E a gente estava numa feira lá no Rio de Janeiro e chegou uma senhorinha para comprar um brinquedo comigo. Uma senhorinha? Uma senhorinha, acho que devia ter mais ou menos 87, 88 anos. Não, você tá mentindo. Não, não tô mentindo. Gente, a senhorinha de 87. 87, devia ter por aí. Ela falou que ela queria um vibrador, um brinquedo assim, assado. Aí eu falei, bom, vou mostrar algo mais discreto, né? Algo menor. Aí mostrei um. Ah, não era bem isso. Mostrei outro. Ah, tá melhor, mas eu acho que ainda não é isso. E eu via que ela sempre olhava pra trás de mim. Aí eu olhei pra trás e falei, mas não é possível que seja isso daqui que ela quer. Era realmente um vibrador bem avantajado, entendeu? Mas bem avantajado mesmo. Oh, meu Deus do céu! E aí eu falei, bom, eu não tenho mais o que oferecer pra essa mulher. Eu vou pegar esse vibrador aqui. E ver se é isso que ela tá olhando tanto, né? Ou ela tá olhando por olhar e tá chocada, ou é isso que ela quer. Coloquei o vibrador aqui. Ela, era isso mesmo que eu queria. E um vibrador, gente, sem brincadeira, mais ou menos desse tamanho assim, ó. Tá? Não era pequenininho, não. Gente, com 87 anos, Com 87 anos. Aí levou o brinquedo, levou o lubrificante pra usar junto, levou o spray pra limpar o brinquedo, super moderna. Toda entendida, né? Exato. Eu ia falar pra ela, haja saúde. Vem essa madrinha aí, né? Então, Ó, que beleza. Mas você vê, até a gente às vezes tem essas travas, porque eu poderia ter mostrado, por que não? A gente nunca sabe como é o prazer do outro. Mas você, do outro lado, deu uma segurada, eu falei, né? vai que eu assusto ela, né? Porque até eu tava assustada. Acho que nem eu tinha experimentado algo daquele jeito ainda. Você conferiu o RG dela pra ver se... Então, quase que eu pedi, viu? Quase que eu pedi pra gente ver se tava tudo certo ali. Mas saiu feliz da vida, saltitando da feira. E ainda voltou no último dia falando, mulher, que negócio maravilhoso. Meu marido, olha, se eu soubesse antes disso, eu não tinha nem casado.
Ai, muito Então, bom, voltou gente. realmente falando, agradecendo. Isso é um feedback muito legal que a gente tem. Sim. Mulheres que às vezes estão numa menopausa, que não tem mais uma lubrificação, que voltam agradecendo a gente pelos produtos. Então, isso é muito gratificante. Puxa, vamos falar de menopausa, né? Porque é um assunto que mexe muito com a mulher, né? É uma virada também, assim, na vida, que tem gente que afunda, né? Infelizmente. Tem gente que fica naquele lance, o que eu faço agora, né? Enfim. Então, produtos íntimos, né? Eróticos até mesmo, para a mulherada que está na menopausa, é importante também para a autoestima delas? É maravilhoso, é maravilhoso. Não Assim, pode pensar que acabou ali. não pode, porque na verdade não acabou. É um período realmente que você passa que os seus hormônios estão à flor da pele ali. Então, você tem muito calor o dia inteiro. A libido muda, a lubrificação muda. Então, você acaba falando, nossa, tudo que eu vivi, agora eu não tenho mais prazer nisso. Então, a gente tem alguns produtos que são carro-chefes que vendem para esse período da menopausa, que é um hidratante vaginal, que ela vai usar para devolver a lubrificação. Não é um lubrificante que você usa momentaneamente, ela dorme com esse produto e vai fazendo toda a restauração do canal vaginal. Então, vai hidratando a região íntima para ela voltar a ter uma lubrificação. Aí tem nossos suplementos à base de cacau hidrolisado, cafeína, taurina, que dão essa disposição maior do apetite sexual. E aí tem também os géis, que são excitantes, que você usa ali na relação, que muda também totalmente a dinâmica, porque ela vai começar a ter um prazer, vai ter um estímulo diferente que ajuda muito na hora da relação. E é a mulher ter calma. Vai, passa por um médico, vamos falar sobre reposição hormonal, porque isso você vai falar, às vezes é um tabu. E às vezes o que a mulher precisa realmente é de uma reposição hormonal. Mas lógico, saber onde faz, com quem faz, pesquisar muito bem, fazer os exames, entender o que está passando no corpo. Então, é trazer esses temas realmente com mais naturalidade, porque é um ciclo normal. E independente da menopausa, a partir dos 40 anos, você entrando na menopausa ou não, sua lubrificação já mudou. Muda, né? Uhum. Então tá aí também ficar esperta com o corpo, pensar nesse autocuidado, né? Sim, E que a vida continua, né? lógico que continua. Agora, de vocês, assim, nesse mercado, né? Você já tá aí bastante tempo, o que você percebe? É mais jovem, mulheres aí na faixa de 30, 40 anos, ou o pessoal igual 87, não, né? Também não tanto assim, mas Né? de 50 a mais, que vem procurando esses produtos? Vem procurando justamente por essa questão de precisar de novos estímulos, né? Mas qual faixa, assim? Tem alguma que é mais? Nosso público, ele varia entre 25 e 37. Tá. Mas como a gente tem várias linhas dentro da INT, a gente tem um público uma linha que ela atinge mais um público de 22 a 25. A gente tem uma linha que ela atinge um público mais de 40 a 47. Tem para todos os gostos, Tem para né? todos, porque a gente entende que cada momento da nossa vida, a gente tem uma necessidade diferente. E isso muda. O que você gostava 10 anos atrás não é o que você gosta hoje. Então, sua vida ela vai mudando, assim como também a sua vida sexual. Você vai aprendendo, você vai gostando de novos estímulos, coisas que você gostava antes, hoje já não fazem mais sentido. E tem gente que às vezes fica assim, preso no passado, né? Fica. Também fala, só quero aquela época, tá? E não atualiza, né? Não atualiza. Às vezes, sei lá, não tem conhecimento, ou então tem medo de arriscar algo novo, Com certeza. Até nos relacionamentos que a gente estava comentando antes, quando a sua parceria vem te contar que ela tem uma vontade de experimentar algo, ou que ela tem um certo fetiche, que a gente sabe que hoje tem diversos fetiches aí que às vezes a gente não sabe, não condene que a sua parceria tá vindo te contar isso. Encare como uma coisa legal. Poxa, ele ou ela tá confiando em mim. Se abrindo, né? Pra contar isso. Mas o que a gente faz? Ai, credo, eu não, imagina, nunca. Você tá louca. Sempre. Julga, é essa a resposta que a gente né? faz. A gente julga. E aí a pessoa, o que ela faz? Ela se fecha. Ela não vai mais abrir esse tipo de diálogo com você. Então, mesmo que você não aceite aquele fetiche ou aquela vontade, fala assim, olha, não sei se é muito minha praia, mas a gente pode conversar. Podemos ver, pode ser. Mas não condene. E isso é um ato muito difícil. A gente tem essa resposta sempre na ponta da língua, sabe? Tudo a gente vai pra trava, né? Porque se não Ou é vergonha, nosso, né? se não é nosso, a gente expor as nossas coisas é uma coisa. Agora, o outro expondo, por que a gente tem que condenar? A gente tem que, às vezes, se colocar um pouquinho no lugar dos outros. Acho que falta um verdade. pouco isso na gente. Libido e imaginação. Qual que é a relação? Total. Total. Principalmente pra mulher.
A mulher, eu falo que o sexo pra ela, ele começa na imaginação. Ele começa, por exemplo, num bom dia bem dado, no jeito que você tratou ela ao longo do dia. O homem, ele é uma coisa um pouquinho mais fisiológica. Então, assim, você pode acabar de brigar com o seu parceiro, passou 2 minutos, ele já pode estar te abraçando e já vai ter uma ereção e já vai querer ter alguma coisa. Você vai estar remoendo a briga ainda de 3 dias atrás. Mas a mulher, ela é assim. Então, você lê um conto erótico, você vê um filme, você lê um livro que te instigue a novos estímulos, é muito bacana, porque a mulher, ela gosta dessa imaginação. Uhum. E até mesmo, né, na hora da relação, demora um pouco mais também, né? Demora. Por isso que eu falo pro pessoal parar de achar que vibrador é um concorrente. Vai ajudar, vai ajudar. Vibrador como concorrente, então, o pessoal fala. Eles falam, os homens acham que vai concorrer com eles, mas na verdade não. A mulher, ela precisa de muito mais tempo para chegar no orgasmo do que o homem. Porque como que a gente chega no orgasmo? A gente chega no orgasmo quando a gente tem uma certa quantidade de sangue na região íntima. E a nossa quantidade de sangue que a gente precisa para chegar no orgasmo é 3 vezes maior do que a do homem. Então, aí a gente já vê que o tempo vai ser diferente. Porque para levar o sangue ali para a região da mulher, vai ser muito maior do que do homem. Então, brinquem. A mulher precisa de beijo, a mulher precisa de preliminar. Gente, uma coisa muito importante tá aqui. Beijo não é preliminar, beijo é essencial. Beijo tem que acontecer. Então, brinquem com estímulos, brinquem com mensagens. Às vezes, a gente fica achando que no relacionamento, para inovar, a gente tem que fazer uma coisa mirabolante. Às vezes, você mandar uma lingerie para tua mulher. Ai, hoje me espera assim. Você fazer alguma coisa diferente. Só toma cuidado com os nudes, né, Stephanie? Os Vamos nudes... tomar cuidado aí pelo WhatsApp, os nudes, né? Tem que tomar cuidado, hein, gente? Tenham cuidado, gente, porque olha... Mas pelo menos dá uma apimentada na relação, essa questão que você falou, né? Sim. Pô, vamos brincar de uma fantasia e tal. Fantasia vocês trabalham também ou não? Fantasia a gente tem algumas, só que não é a fantasia do bombeiro ou da enfermeira. A gente tem umas... tradicionais. A gente tem uns colãs que eles podem ser usados até para o momento de intimidade ou até mesmo como uma roupa de balada. Olha que legal! Então ele é sensual, mas ao mesmo tempo dá para utilizar em vários momentos. Então, ótimo, né? Uma boa dica aí. 2 por 1, né, praticamente. 2 por 1. Já vai com ele pra balada, depois quando tira, que você tá com uma calça, alguma coisa assim, ele é super sensual. Muito tá lindo. bem. Você comentou, né, enfim, essa questão da libido que é diferente do homem e da mulher, né? Mas, por exemplo, tem mulheres que já perguntaram pra você sobre... Meu Deus, nunca consegui ter um orgasmo. Não sei o que é orgasmo. Já chegou, assim, alguma pergunta pra você? Já. E muitas vezes, a gente é um pouco influenciado por filmes adultos. Que a gente vê a mulher se torcendo, que a gente vê a mulher esguichando litros de água, a mulher virando os olhos. E às vezes a mulher não entendeu que ela teve um orgasmo, na verdade. Mas ela já teve. E tem mulher realmente que nunca teve. Que é uma mulher ali que ela precisa de novos estímulos. Então, por que ela não teve? Vamos entender? Talvez é uma trava sexual de algum trauma do passado. Pode ser por uma falta de estimulação da região. Porque assim como outros músculos, o clitóris, ele também atrofia. Então, se você não tem um estímulo nele, se você não estimula ele, deixa ali ele, oi, tô aqui. Ele também vai atrofiando, e aí você não consegue mais ter um prazer ali. Então, por isso que as fisioterapeutas pélvicas são super importantes, porque elas voltam a fazer exercícios, a fazer com que a mulher tenha um fortalecimento do assoalho pélvico, que é a nossa parte ali do canal vaginal. A gente acha que é só pra fazer, né, conseguir deixar mais apertado, mas na verdade, a recuperação pós-parto de uma mulher que tem um assoalho pélvico fortalecido é 3 vezes mais rápida do que uma mulher que não tem. Mulheres que zombam, eu vejo muitos vídeos no TikTok que a mulher foi espirrar ou foi fazer um exercício na academia e soltou urina. O xixi, né? Exato. Escapou. Ou até mesmo na gargalhada. Exatamente. Deu risada e pum, quem nunca? Então, falou, fiz xixi aqui. Exato. Então, isso o que é? A falta de fortalecimento do assoalho pélvico. A gente tem que imaginar a pelve como uma redinha, né? Exato. Que é de sustentação, assim. Se ela não tá fortalecida, ela fica ali meio bamba, né? Exatamente. Aí, lógico, tem esse benefício de, na hora ali do momento íntimo, você conseguir
travar mais o canal vaginal e o atrito com o pênis. Isso ajuda também a mulher a conseguir ter um orgasmo pelo canal vaginal, né? Tá. Um orgasmo ali que ele foi decorrente da penetração, porque automaticamente quando ela trava mais o assoalho pélvico, ela sente mais o atrito do pênis com o canal vaginal. E aí isso traz esse benefício de conseguir ter um orgasmo que não seja só com estímulo clitoriano. Boa, então tem que deixar a vergonha de lado mesmo e falar, vou encarar, vou me corrigir, enfim, vou me conhecer, vou tentar ver o que eu posso melhorar pra mim e também pros parceiros aí, né? Gente, vergonha é você tá fazendo um exercício na academia e fazer xixi. Isso pra mim é vergonha. É verdade, Então né? você É que horrível. passa por isso, vai fortalecer esse assoalho pélvico. Isso mesmo, viu, Stephanie? Agora me conta como é a relação de alergias, né? Porque assim, tem muita gente que acaba comprando qualquer coisa que vê aí, ou na internet, ou que a amiga indica, tal. Aquelas dicas caseiras também, usa isso, usa aquilo. Como é que vocês trabalham essa questão? Eu tenho pavor dessas receitas que o pessoal indica para fazer em casa. Mas por quê? Pode ser que a receita vai dar tudo certo? Pode ser. Mas esse produto que você está utilizando ali, ele foi testado para estar na região íntima? Ele passou por testes de estabilidade, ginecológico, dermatológico. Então, assim, quando a gente vai lançar um produto, ele passa por teste dermatológico e ginecológico. E a gente não testa em animais. Então, todos os nossos testes, eles são realizados em humanos. E a gente tem cerca de 150 a 300 pessoas provando aquele lançamento para ver se realmente não vai causar nenhum tipo de alergia, para entender se está tudo bem com o pH, se ele condiz, né, com o nosso pH. Sim. Então, tem todo um estudo para ser lançado um produto. Porque é uma parte muito delicada, né? E ainda mais na mulher que é interno, né? Exatamente. Então, o pessoal que às vezes faz essa receita caseira, pode ser que ela vai ajudar momentaneamente, mas não tem um estudo que comprove o uso disso. Você não tem um respaldo da empresa para você utilizar como essa funcionalidade. Vou dar um exemplo. Óleo de coco. Óleo de coco. Uso para cozinhar. Exato. Mas eu tô falando daquele óleo de coco que a gente usa realmente na hora de fazer o alimento. Sim. Tem gente que pega aquele pote, coloca na mão e aplica na região íntima. Gente. Tem estudo daquele óleo de coco para utilizar na região íntima? Não tem. Aí você vai reclamar com quem se você tiver uma alergia? Com o cara que fabrica o produto para alimentação, né? É alimentício. Você vai reclamar com ele, vai falar que você passou na região íntima e você teve uma candidíase, você teve uma alergia, você teve N coisas. Você não tem com quem reclamar, porque em lugar nenhum esse fabricante indicou para que você use esse produto na região íntima. Agora, na nossa linha, a gente tem lubrificantes que tem óleo de coco na composição, que foi testado para a região íntima. Então, a porcentagem que tem de óleo de coco tá certa, é uma porcentagem que não vai mudar nosso pH, foi testado. Então, tudo isso muda. Então, parem de utilizar receitas caseiras, que agora tem 1 trilhão de produtos no mercado que substituem qualquer aí produto, receitinha caseira, vamos dizer assim. Falando em produto, Stephanie, para vocês, o que sai mais? Tanto para homem quanto mulher. O que a mulher chega lá e fala assim, eu quero esse produto? Tem 2. Tem 2. Um que eu não sei se dá pra... Não, acho que dá pra falar assim. Vou tentar usar outras palavras. Criar a imaginação aqui, ó, mulherada. Então, assim, o nosso produto número 1 de vendas, que é o carro-chefe da Int, ele se chama Clive Int. O que ele é? Ele é um produto para você conseguir abrir as portas traseiras. Ah, que beleza, hein? Abrir as portas traseiras sem dor e sem desconforto. Então, esse é o nosso top 1 de vendas. E o segundo é o nosso vibrador líquido, que se chama Vibration. Que isso, vibrador líquido? Eu vou até fazer um desafio para você. Produção! Não, vamos bater mais papo ainda. Enquanto eu crio coragem. O vibrador líquido, o que ele é? Ele é um excitante unissex, que quando você aplica na boca, na região íntima, ele causa uma sensação de vibração. Então, vai parecer que você tá usando um vibrador, mas na verdade você tá usando um gel, que ele é feito à base de jambu, que é uma planta. Nossa, jambu tem a cachaça, menina. Tem a cachaça, exatamente. A cachaça eu já tomei. Eu sei que eu fico com a língua dormente, hein? Ela vai dar uma sensação, dependendo da quantidade que você coloca, ele dá essa sensação da vibração. Então, eu falo que para minhas amigas que é o clitóris batendo palma quando você aplica. Ai, gente, ó, bora já usar a imaginação aí, mulherada. Então, esses 2 são os que mais vendem.
Agora e pros homens? Para os homens, o que mais vende é prolongador, que é um gel que ele ajuda o homem a durar mais durante a relação. Porque tem muitos homens ali que não conseguem manter uma ereção, não conseguem segurar a ejaculação. E esse produto vai ajudar com que ele dure mais durante a relação. E as nossas cápsulas, que é o Super Macho Cápsulas, que ele ajuda a dar um gás aí pro homem, para ele se sentir mais excitado, porque assim como a mulher, o homem também passa por períodos onde ele não consegue ter uma ereção, que não tá conseguindo ter um prazer legal, porque o estresse que a gente vive hoje no dia a dia, a cobrança, a loucura. Tem ansiedade também, né? Exato, ansiedade, depressão. Esse período da pandemia pegou muita gente nessa questão da depressão, que são fatores que afetam diretamente a libido. Então, o Ou homem seja, a também mulher passa. ali ressecou, mas não é porque ela não tá com vontade, é porque ela tá com um monte de coisa na cabeça também, né? Exato. É estresse, é pensar nos filhos, é aguentar a sogra, é pensar no trabalho. Exato. Por isso que eu Eu falo amo a que, minha sogra. que nesse momento de intimidade, vamos tentar desligar um pouco. Eu sei que é difícil, mas a gente acaba tornando um hábito isso. Nosso momento de intimidade, ele acaba virando meio uma fachada, vamos dizer assim, porque a gente não tá ali. Pensa quantos sexos que a gente já fez que nossa cabeça tava assim, nossa, amanhã eu preciso entregar aquele relatório. E amanhã tem fechamento. E, nossa, amanhã eu tenho que lembrar de falar com não sei quem. Às vezes você vê até em filme e novela, né? E você Exato. fala, olha, eu tô igualzinha, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? Isso, às vezes, se a gente não toma cuidado, acaba virando uma rotina. Aí Tanto pro homem quanto pra mulher, Pros assim, na hora dois. acaba. Exato. E aí tem que entender por que tá acontecendo isso. Não tem mais uma conexão entre vocês dois, ou você não tá num momento que tá bem, você precisa fazer um exame, ver como é que estão seus hormônios, ou caiu na rotina, o que tá acontecendo, estresse, depressão, tá tomando algum medicamento que baixa a libido, porque tem um monte de medicamento que a gente não faz nem ideia que tua libido vai lá para baixo. Então, tem N situações aí que podem estar acontecendo. O importante é tentar detectar isso e não deixar que isso vá acontecendo. Lógico, vai acontecer uma vez ou outra, mas não pode se tornar todo sexo, todo momento de intimidade, você tá pensando em outra coisa. Muito bem, então agora eu tô focada no meu teste aqui, viu, meninas? Vou aí, a produção autorizou. Vou fazer o teste, então, como é que é? Do vibrador líquido. Esse é o Vibration. Tá. O que eu trouxe hoje aqui pra você é com sabor de algodão doce. Ai, que fofo. Mas a gente tem mais de 13 sabores. Então tem menta, vodka com energético, Oh, que maravilha. gin tônica, doce de leite, tem vários sabores. Não tem teor alcoólico, tá? Que às vezes as pessoas confundem, é só o sabor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na sua mão. Você vai mudar minha imaginação do algodão doce agora. Exatamente. Tá? Você vai voltar à infância, mas nem tanto. Aí você vai lamber. E vai espalhar por toda a boca. E aí você vai me contar o que você tá sentindo. Vamos ver se eu vou conseguir terminar a entrevista, hein? Vamos lá. Tararara. Gente, menina, mas foi muitos aqui, né? Vai na fé. Vamos lá, hein? Tchim. Aí espalha bem por toda a boca. Olha, eu não sou atriz, né? Então vocês vão ver todas as minhas reações agora. Gente, minha língua! Olha... Agora você entendeu por que o clitóris vai bater palma? A campainha tá batendo palma agora aqui na garganta. Gente, olha... É algodão doce, hein? É algodão doce. A gente Puxa, foca muito nos sabores. Agora foi pro céu da boca. Vai espalhando. Tudo onde tem mucosa, ele vai espalhar e você vai sentir a reação. Então daqui a pouco vai chegar na bochecha. Vai. Olha, a língua do meio pra trás. Céu da boca aqui. A produção tá se matando. A produção foi ótima. Até a língua já perdeu aqui. É que você vai começar a salivar mais também. Então, eu tô. Pode beber água? Claro. Você vai sentir que ele intensifica um pouquinho com a água. A Stephanie é danada. Ela fala isso pra mim, depois eu já tô com água na boca. Muito bom. Gente, agora eu tô sentindo vibrar. O lábio tá vibrando. Tá tudo vibrando. Não é propaganda não, gente. Eu tô falando que eu tô sentindo mesmo. Gente do céu. Mãe, te amo. Muito bom. Olha, Stephanie, essa aqui. Acho que o pessoal ficou curioso agora, Eu hein? acho que ficou. E o pessoal aqui tá rindo no estúdio. A hora que eu sair daqui dessa salinha, eu vou fazer todo mundo provar. Muito bem, viu, gente? É isso aí.
Olha, essa quarta-feira tá mais animada, Tá viu? animada, Obrigada por animar minha semana aqui. Bem isso. Muito bom, olha, mas agora eu vou terminar a entrevista de jeito mais engraçado, né? Então, vamos lá. Com os produtos e os produtos. Vou começar a cantar aqui daqui a pouco, né? Pra manter a chama acesa do relacionamento, precisa de Diálogo. diálogo. Boa. Diálogo. É a base de tudo. Uhum. Depois disso, a gente vai destrinchando. E lógico, né? Cosméticos íntimos que ajudam demais na relação. Eles dão, Gente, tá vendo? Ó, um pouquinho de um Aquela. produto que eu te dei, Lembrando. não mudou sua reação? Demais. Agora, você imagina utilizar isso na sua região íntima. Você não vai ter um outro estímulo totalmente diferente do que você tá acostumada? Olha, a minha campainha já está mandando um oi, gente. É mais ou menos É isso. Sabe desenho animado, Tom e Aham. Jerry, assim? É o que eu tô sentindo agora, a campainha tá... É isso mesmo. Né? Muito bem, ótimo. Stephanie, olha, queria agradecer a sua participação aqui no podcast Mulher Entende de Mulher. A Stephanie Zeitz, tô aqui falando bem articulado, porque afinal de contas, né, ainda tô no efeito. Vai durar quanto tempo? Depende da sensibilidade de cada pessoa, mas em torno de 10 a 15 minutos. Gente do céu, é hoje, hein? Stephanie, obrigada, viu? Sucesso pra você. Não, agora eu tô falando normal, até parece, Sim. né? Não, tá normal, não tá. Mas, ó, um sucesso pra você. Gostei muito da sua história. E também de você estar à frente aí do mercado de trabalho, né? Muito importante que a gente tenha outras mulheres também e quebrando esse tabu, porque a gente tem que pensar o quê, né? Na nossa alegria, no nosso conforto, no nosso prazer. Falar de prazer para a mulher não é coisa errada, não é feio, como você falou, né? Não. A questão que a gente aprende lá atrás é libertador, não é? É libertador e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje e poder passar esse conteúdo e fazer com que as pessoas vão abrindo aí a mente pouco a pouco e que se explorem mais ali na sexualidade, conheçam seus pontos de prazer, conheçam seu corpo e tenham um diálogo. Isso é muito importante. Então, muito obrigada por abrir esse espaço aqui pra gente conversar sobre temas tão bacanas. Maravilha. Se eu fosse você, seguir a Stephanie agora, viu? Porque afinal de contas, a boca tá vibrando até agora, pessoal. Com essa eu encerro vibrando, né? Com Isso vários mesmo. tipos de energia. Podcast Mulher Entende Mulher, que tá de volta semana que vem. Um beijo!